Mulheres que oram. 40 anos do Círculo de Oração. Assembleia de Deus Cidade, bairro Tancredo Neves, Fortaleza, Ceará. Há 40 anos, um grupo de mulheres se reuniu pela primeira vez para orar. Talvez sem imaginar que aquele pequeno círculo se tornaria uma fonte de consolo, fé e milagres para toda uma igreja. Foram 4 décadas de joelhos dobrados, de lágrimas que regaram o altar, de orações que atravessaram madrugadas e alcançaram o impossível. Hoje, na Assembleia de Deus Cidade, no coração do Tancredo Neves, em Fortaleza, celebramos a história e o legado das mulheres que sustentam esta igreja em oração. Este é o Círculo de Oração, um ministério de fé não fingida, onde cada pedido é levado a Deus com confiança e amor. E nesta festa de 40 anos, queremos ouvir as vozes daquelas que, ao longo dessa jornada, dedicaram suas vidas ao altar. Meu nome é Ana Lúcia Ribeiro de Souza. Eu nasci em 21 de abril de 1963. Eu tenho 62 anos, vou completar 63, né? Sou casada há 45 anos, tenho 3 filhos, uma neta de 18 anos. Bom, além de ser dona de casa, trabalho fora, né? Sou mãe, sou avó, sou esposa. Bom, quando eu aceitei Jesus, né, em janeiro de 1991, pela primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, na época minha filha mais velha tinha 8 anos, meu filho tinha 4, e eu fui convidada para visitar uma igreja, eu fui, e nesse dia tinha uma missionária pregando, né, e essa missionária parece que conhecia a minha vida, né? Então, nessa pregação, eu chorei o culto inteiro. E quando foi na hora do apelo que ela fez, eu peguei os meus 2 filhos, fui lá para frente, aceitei Jesus, e até hoje, para a glória de Deus, eu estou firme na presença do Senhor. Em agosto, fui batizada nas águas. Bom, em 2001, eu fui convidada para ajudar as irmãs no círculo de oração. Na época que eu estava no círculo de oração, a irmã Madalena, a irmã Elmadã e a irmã Zezinha, éramos nós 4. E eu ajudava elas como uma das dirigentes, né? A minha fé, né? E de ver o que Deus já tem feito na minha família, na vida das minhas irmãs, as quais eu evangelizei, e hoje, para a glória de Deus, são 3 irmãs, uma sobrinha que já estão na presença de Deus, firme e forte, mulheres de oração, mulheres que fazem a obra de Deus. Enquanto estou lavando roupa, estou ligada com Deus, estou orando. Se eu vou no ônibus para o trabalho, vou orando, né? E assim a gente fica ligada com Deus toda hora, né? Todo instante nós temos que estar ligados. Isso que a gente tem que fazer, né? Bom, dos momentos mais assim emocionantes da minha vida, toda vida que eu falo eu não consigo falar sem chorar, porque foi assim uma bênção que Deus fez muito grande. Minha mãe, ela faleceu, ela teve um câncer, ela passou um tempo fazendo tratamento, né? E aí a gente convidava ela para aceitar Jesus, ela nunca queria, né? Mas aí Deus preparou uma semana para mim passar com ela lá
na casa dela. Ela fazia um tratamento em Brasília e tinha 15 dias que ela tinha voltado desse tratamento que ela fazia, né? E aí eu passei uma semana com ela lá e estava com 4 dias que eu estava com ela e todo o tempo insistindo para que ela aceitasse Jesus. E ela dizia, não, minha filha, eu quero ficar na minha lei. Ela dizia assim, né? Mas aí teve um dia que Deus preparou uma noite para nós. Aí eu disse meus irmãos que ficavam revezando na noite, eu disse, hoje eu não quero ninguém revezando, que eu hoje é quem vou ficar com a minha mãe. E aí já era umas 3 horas da manhã e ela ainda não tinha dormido, né? E aí eu levei ela no banheiro, quando eu voltei, aí eu deitei com ela e eu fiz novamente a pergunta para ela que eu já tinha feito várias vezes. Disse para ela aceitar Jesus, que ela não tinha nada que perder, ela só tinha que ganhar. E que Jesus queria salvar ela, libertar ela. E aí ela disse, eu perguntei, quer minha mãe aceitar Jesus como seu salvador? Aí ela disse, eu quero. Eu quero aceitar ele como meu salvador. E aí, irmãos, eu orei, fiz a oração dela de confissão. E aí nós dormimos. Ela dormiu até o outro dia, 10 horas da manhã. Mais de 3 horas, né? Mais de 3h30. Aí ela acordou 10 horas da manhã e para confirmar ainda mais a bênção, ela acordou com as mãozinhas assim no dela, dizendo, Jesus, meu Salvador, né? Então isso confirmou que realmente a minha mãe partiu com Jesus. E aí eu passei o final da semana com ela. Quando foi no sábado, eu voltei para casa e vim à noite para o culto. E quando eu cheguei lá à noite, tinha 3 ligações para mim, né? Era para avisar que ela tinha partido. Mas aí ela partiu com Jesus, né, irmã? Isso é um momento que eu me alegro, porque minha mãe partiu para a glória, mas ela foi com Cristo. E uma outra experiência, né, irmãs, que a gente teve aqui no círculo de oração, é que um dia nós estávamos aqui e entrou uma professora que se dava aula no colégio aqui vizinho, né? Ela entrou aqui muito desesperada, entrou aqui muito atribulada, sabe? Aí ela entrou e nós o abraçamos, nós o acolhemos, nós demos uma palavra e nós fizemos um apelo, né? E ela aceitou Jesus e ela saiu daqui leve, ela disse que estava leve, o coração dela estava, aquela angústia que ela estava sentindo passou, né? E até hoje, irmã, para a glória de Deus, ela está firme com Jesus. Ela morava na Aldeota na época, né? E dava aula aqui, nesse colégio. O nome dela é irmã Rosalba, né? E ela sempre fala, né, dessa experiência que ela teve aqui na igreja. E eu louvo a Deus, porque foi mais um milagre que Deus fez, né? Na vida da irmã Rosalba. Bom, outro grande milagre, né? Que todas nós aqui do Círculo de Oração, podemos ver hoje, né? Na vida do Gabriel e da Geisiane, né? Gabriel é um milagre de Deus, que muito, a mãe dele derramou as suas lágrimas aqui por ele, nós oramos por ele, e hoje nós louvamos a Deus, porque o Senhor ele fez uma grande obra na vida do Gabriel, e ele está aqui hoje, ele, a esposa dele, liberto, salvo, já engajado na obra de Deus, né, fazendo a obra do Senhor. Isso é um milagre muito grande, que só o Senhor poderia fazer na vida do Gabriel. Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Nasci em Morada Nova, tenho 76 anos
Nasci dia 14 de dezembro de 48. Sou casada, agora sou viúva. Tive 3 filhos, 3 netos e um bisneto. E, graças a Deus, todos estão na casa de Deus, servindo ao Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Doméstica, nunca trabalhei fora, só em casa mesmo, cuidando da família. Pela misericórdia de Deus, eu já nasci na fé. E lá em casa todos já nasceram na fé, graças a Deus. Irmãos e 5 irmãs, todos eram crentes. E já continuamos permanecendo nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Eu frequentava o círculo de oração, né? Antes de eu começar a trabalhar. E um dia a irmã Madalena, na época que era de gente, ela disse: irmã Elmadã, está no tempo de você trabalhar aqui no círculo de oração, para Deus abençoar, resolver suas causas. Eu digo: irmã Madalena, é o seguinte, eu vou trabalhar no círculo de oração, mas agora não, vou primeiro preparar a minha vida, né? Jejuar, orar, né? Para isso é bom, né? E graças a Deus eu fiquei mais ou menos uns 2 meses trabalhando em casa, jejuando, orando, me preparando para essa obra. Quando foi um dia, eu disse: irmã Madalena, agora eu vou começar a trabalhar no círculo de oração. Aí vim, comecei a trabalhar e graças a Deus eu comecei a trabalhar no dia 15 de agosto de 96. Já faz 29 anos, né? Sabemos que não é fácil orar, Senhor. Oração, né? A gente é fazendo as coisas e orando, né? Porque a gente ora mais trabalhando do que mesmo de joelho, né? Porque o tempo é pouco, mas sempre eu tiro um tempinho para o Senhor, né? Orar de joelho, apresentar todo o povo de Deus na terra, para Deus abençoar todo o povo de Deus. E graças a Deus, né? Jesus é bom, tem nos dado força, coragem para nós caminhar nessa caminhada maravilhosa, orando e jejuando, entregando as nossas causas ao Senhor e também orando pela igreja e por todo o povo de Deus na terra. Um dia nós estávamos no círculo de oração e chegou uma irmã com um menino de 8 anos. Esse menino nunca tinha andado. Aí ela pediu oração, depois nós se reunimos, ficamos de pé, de mão dadas, né? E levantamos um clamor por aquela criança. E quando nós terminamos de orar, a criança já estava andando no meio da igreja. Foi um grande milagre, viu, irmão? E ali a igreja se alegrou muito, foi uma bênção. E graças a Deus até hoje já está rapazão, já, graças a Deus. Deus tem abençoado grandemente a mãe dele e o filho dela. Teve um tempo que eu estive doente, eu tive AVC, né? E eu fiquei assim, com as mãos encriquiadas, assim, com a boca torta. Aí eu orei, pedi ao Senhor Jesus para repreender aquele mal e fiquei normal, né? Quando foi outra vez, eu fui para o interior, para a casa da minha mãe, e lá atacou novamente. Aí minha mãe ficou aperreada, ela foi e colocou a face dela na parede, e naquele momento ela orou por mim e eu retornei. Ficava mesmo como morta, não via mais nada. Naquela hora podia fazer o que quisesse comigo, que eu não sentia nada. Aí quando terminou tudo, eu disse: mãe, eu quero que a senhora faça um voto por mim, para Jesus me curar, para nunca mais eu sentir esse problema, porque é muito terrível, é horrível. E aí disse: minha filha, confie no Senhor, vai ser a última vez que isso vai atacar você. Em nome de Jesus, você vai ficar curada para sempre. Graças a Deus, até hoje. Jesus me curou. Eu estou muito feliz, tenho agradecido muito a Deus. Quanto mais eu faço as coisas para Deus, mais eu quero fazer, porque Ele tem feito muito por mim, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Por esse grande milagre que Ele fez na minha vida. Eu fico muito feliz quando eu olho assim para o irmão Gabriel e a irmã Geisa, porque Deus fez uma grande obra na vida deles dois, né? Foi muitas lágrimas aqui, joelho no chão, nós orando por vocês. E graças a Deus, Jesus fez uma grande obra.
Quando eu vejo vocês trabalhando para o Senhor, o irmão Gabriel pregando, a irmã Geis também ali na frente, né, fazendo aquele trabalho, eu fico tão feliz, eu dou tanto glória a Deus, aleluia, porque é prazeroso, viu, irmãos? A gente vê os milagres de Deus, né? Da manhã logo peço, entre as flores do meu jardim, ó meu bom Jesus Cristo amado, nesse dia toma conta de mim. Eu preciso de ti, ó meu mestre, eu preciso para te servir, eu careço dos teus braços fortes, porque tu és misericordioso e piedoso. E assim, Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde. Ó Senhor. Eu me chamo Sebastiana, conhecida por Beta, né? Tenho 70 anos, 41 anos de fé, ainda engateando, né? Sou natural de Ibicuitinga, filha de uma família grande. Meus irmãos ao todo eram 28 irmãos, mas criaram-se 20, porque nós éramos 2 famílias. Hoje sou viúva, era casada com o irmão Osiel, muito conhecido. Sou mãe de 3 filhos, vó de 2 netos. Para a glória de Deus, continuo nos pés do Senhor, né? A família não é a família toda, porque sabe que tem os altos e baixos, e uns abandonam o Senhor. Mas eu creio que no tempo determinado o Senhor vai trazê-los de volta para os 6 caminhos. Oh Deus, por tudo aquilo que tu tens feito. Sou dona de casa. Graças a Deus, o Senhor tem me dado graça e força, né? Mesmo com essa idade, mas todo dia eu dou graças a Deus por me levantar, e continuar de pé e fazer os afazeres de casa. E, meu Senhor, queremos te pedir o perdão das nossas falhas. Eu sou de uma família de dura cerviz. Nós somos criados no meio dos crentes, lá no meu interior, mas nós nunca gostamos de crente, assim, nunca simpatizamos com crente, né? Essa é a palavra certa. Mas sempre fomos tementes a Deus. Só não sabíamos era como servir, né? Mas como o Senhor, Ele tem um plano na nossa vida, não somos nós que o escolhemos, mas é o Senhor, diz na sua palavra. E aí cresci naquele lugar, muitas vezes brigando com os crentes, fazendo troça, né, assim, dos crentes, do que eles faziam, do que eles deixavam de fazer, olhando só para os defeitos dos crentes. Mas Deus é misericordioso, né? E aí, fiquei adolescente. Na adolescência ainda comecei a namorar com o Osiel, meu marido, né? Que era o meu marido que hoje dorme no Senhor. E aí, irmãos, ele estava distanciado. Até que muita gente dizia que eu tinha tirado ele da igreja. Eu dizia sempre, eu não tirei da igreja, porque se ele fosse crente, ele não tinha namorado comigo. Mas aí nós começamos a namorar. E eu sei que namoramos quase 7 anos. Aí eu disse para ele que eu só casava com ele se fosse na igreja católica. Eu sei que a mãe dele sofreu muito, viu? Por causa de mim. Reconheço isso. E aí ele aceitou. Casou comigo na igreja católica. Isso eu ainda resisti ao evangelho, irmãos. Eu resisti 10 anos depois de casada. Era dura na queda, como diz a história, hein? E aí, o que é que acontece? Aí eu pelejava para ser beata, sabe?
mas o senhor não deixava, porque eu, na minha juventude, eu ensinava catecismo na igreja católica, era bem envolvida na hora da missa, mas o senhor não permitiu que eu continuasse assim, né? Eu vim embora para cá e eu fiquei mais afastada da igreja católica. Eu sei que depois de 10 anos a luta é muito grande, porque era um distanciado e uma incrédula dentro de casa, né, a respeito das coisas do Senhor. E a luta era grande, o Senhor precisava trazer de volta, mas tinha que passar pela prova para poder aceitar, né? Não queria vir no amor. Eu sei que a luta foi muito grande mesmo. E aí passei aí um tempo para umas novenas lá no Parangabuçu, numa igreja denominada Senhora do Socorro. E ali, irmãos, naquela igreja, o Senhor falou comigo. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Lá uma igreja cheia de quadro de santos, como eles dizem, né? E eu ali, olhando para aquele quadro muito grande, de outras pessoas, e naquela hora entrou uma dúvida no meu coração. E naquela hora eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, se eu não estiver no caminho certo, me mostra o caminho certo. Irmão, isso foi mais ou menos pelo mês de setembro daquele ano de 93. Quando foi em janeiro de 90, eu falei 93, foi 83. Quando foi em janeiro de 84, final de janeiro para fevereiro, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia caminhando lá no meu interior com uma prima minha que já tinha aceitado a Jesus. E aí, irmãos, naquela hora, eu ia caminhando assim, de frente para o pôr do sol. Era mais ou menos umas 5h30, o sol se pondo, né? Aí, naquela hora, eu olhava para o céu e eu via um rosto muito grande. Tamanho assim que minha vista alcançava, era aquele rosto, aqueles cabelos muito altos. E naquela hora, eu não via, eu sentia aquele ser na minha frente. Eu não via, mas eu só podia sentir ele na minha frente. E ele me fazia entender que para ir para o céu, tinha que ser crente em Jesus. E andar do jeito que os crentes andavam. Olha que há 41 anos atrás, era mais fácil a gente conhecer crente, não era? Hoje é mais difícil. Mas aí, porque eu era aquela pessoa, irmãos, eu nunca gostei, eu nunca me prostituí, eu nunca bebi, eu nunca joguei, eu nunca fiz essas coisas, mas eu gostava muito de roupa, bem, sabe? Eu gostava. Eu confesso que foi preciso eu trabalhar na minha vida nessa causa aí. Ele me disse desse jeito. Eu tinha que andar do jeito que os crentes andavam. E olha que há 41 anos atrás, isso foi em janeiro de 1984. Era diferente. Acho que dá para os irmãos entenderem o que é que eu estou dizendo. E nessa época, morava uma menina comigo que também era desviada. Aí eu fui com teu sonho para ela, ela disse, Beta, que ela chamava de Beta. Beta, isso é Jesus te mostrando a salvação. E eu, que conversa é essa? Mas eu tinha certeza que era. Só sei, irmãos, que aí, como ninguém testificava para mim, porque eu não aceitava ninguém dizer nada de Jesus para mim, eu não aceitava. Eu dizia assim, um desaforo, e saía de perto, e a pessoa que ficasse ali só.
Então o Senhor usou, sabe quem para pregar para mim? O pastor Davi Miranda da Deus é Amor. Meu esposo distanciado, toda tarde ele trabalhava à noite, toda tarde ele se deitava e botava um radinho assim, perto dele, e ficava ouvindo a igreja de Deus é Amor. E sem eu querer, sem eu parar, eu ouvia o Davi Miranda, o pastor Davi Miranda pregando. E aquilo foi me enchendo assim, me tocando, sabe? Quando meu esposo saía de casa, eu mesmo ligava o rádio. E ele pregava e eu chorava, irmã, eu chorava. Era assim, uma coisa que eu não pude fugir. Quando foi um dia, ele pregou a respeito de, lá do livro de Apocalipse, aquele versículo que diz que os que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, para nunca mais morrer. Quer dizer, um tormento eterno, né? Como a Bíblia diz. Irmãos, eu fiquei com tanto medo de ir para o inferno, que eu digo, eu não quero ir para o inferno. Até que um dia, voltando aqui atrás, eu estava junto assim com meu marido, e ele ouvindo o pastor Davi Miranda pregar, porque o pastor Davi Miranda pregava a salvação mesmo, bem determinada, assim, bem esmigalhada mesmo. Aí ele falou a respeito de quem, se alguém estivesse distanciado, se morresse, não ia para o céu. Aí o meu esposo foi e disse assim, eu sei que se eu morrer assim, eu vou para o inferno. Aí eu fui e disse, desse jeito, irmão, sei que a palavra é meia, mas eu não tinha outro linguajar, né? Eu fui e disse assim, pois você é um abestado. Porque se eu tivesse essa certeza, eu não ia para o inferno. Aí ele foi e disse assim, nessa hora eu fiquei crente, não foi? Aí ele foi e disse assim, não, mas é porque eu só vou no dia que você for. Eu digo, pois você não vai nunca. Aí eu me dizia na mesma hora. Mas o Senhor tinha um plano, né? Tinha um plano na minha vida. Eu sei que já está muito comprida a conversa, eu só sei, irmãos, quando foi assim, isso foi mais ou menos, começou o sonho em janeiro, quando foi dia 26 de março, eu confessei a Jesus como Salvador. E ele voltou para Jesus. E foi muito bom, foi maravilhoso. Eu comecei a testificar antes de confessar o nome de Jesus. A minha mãe chegava lá em casa e eu ia mostrar a ela um Novo Testamento que eu tinha, todo rasgado já, que a Adriana, que era mais velha, já tinha rasgado, que eu não ligava para ler, né? Mãe, olha aqui o que a Bíblia diz e tal, e eu testificando de Jesus, sabe? Só sei, irmão Gabriel e irmã G, quando eu aceitei Jesus, foi uma admiração para quem me conhecia. Teve gente que mandou perguntar se eu já tinha comido as folhas da Bíblia. Porque eu quero que eu dizia com os crentes. Esses crentes não sabem de nada. E aceita Jesus hoje, amanhã, já amanhece pregando. Parece que primeiro foi as folhas da Bíblia. Aí essa irmã lá no meio interior ia perguntar, né? E foi uma admiração muito grande mesmo, que foi uma coisa assim que só quem podia fazer era o Senhor. E ele fez. E até hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Depois que eu aceitei Jesus, eu sempre gostei de oração. Assim, em 1996, nós fizemos um trabalho aqui de oração, junto com o ciclo de oração. Era eu, a irmã Zezinha, a irmã Célia, e quem quisesse vir. Nós passávamos o dia aqui na igreja, no dia do ciclo de oração, orando. Aí chega às vezes a gente está trabalhando mais, aí a gente já não tem tempo, né? Aí eu vim para o ciclo de oração, quando dava certo, porque realmente é assim mesmo. A luta, a vida secular nos tira muito das coisas do Senhor, né? Quando foi em 2018, a irmã Silvânia chegou aqui e o pastor Paulo Sérgio. E aí ela me convidou para trabalhar no ciclo de oração. Eu, no momento, na hora eu não quis aceitar, mas aceitei, né? E estou aqui até hoje, pela misericórdia de Deus.
7 anos. Dependendo das orações dos irmãos, todo dia, toda hora. Porque a luta é grande, viu? Eu comecei a trabalhar no círculo de oração no começo do ano, quando foi em setembro, o Senhor levou meu esposo. O que me mantém viva é a fé. E o segundo requisito é a oração, né? Porque nós sabemos que tem que ter oração. Nem que muitas vezes a gente não possa nem se ajoelhar, como eu estou há 13 anos que não me ajoelho. 13? Peraí, corta isso aí. Eu estou há 15 anos que não me ajoelho, por conta de acidentes que sofri. Mas eu não estou perdida a intimidade com Deus, graças a Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus não ouve o joelho, né? Deus ouve o coração. O joelho é só uma maneira de se prostrar diante do Senhor, né? Com humildade. É Ele o nosso auxílio e o nosso escudo, pois são tantos os benefícios que o Senhor faz na nossa vida, né? Que a gente não pode contar, é como diz o salmista lá no Salmo 40, versículo 5. Eu quisera anunciá-los, mas são mais do que se podem contar. Lembro, meus irmãos, de uma vez que eu tive um problema de sangue. Nesse tempo eu não era envolvida em nada da igreja. Isso aí eu entendi que foi um propósito que o Senhor cumpriu na minha vida para mim me achegar às coisas do Senhor, né? Porque eu não tinha nenhum envolvimento na igreja, era crente, vinha para os cultos, orava, mas não tinha tempo para o Senhor, né? E aí eu tive um problema no meu sangue muito sério mesmo, que o médico pediu para mim repetir aquele exame em poucos dias. Mas o Senhor foi tão misericordioso comigo, que num espaço de tempo assim, de um final de semana para o começo da outra, o Senhor me deu vitória. E foi através da oração. Outra coisa foi o meu irmão, que era alcoólatra, muito contra a palavra de Deus, e ele adoeceu de cirrose. Primeiro, no meio do ano, eu estava numa festa de círculo de oração, em determinada igreja, e Deus usou aquela missionária que estava pregando para mim, assim mesmo, especificamente para mim. E ela disse assim, olha, tu vais àquele lugar, tu não te preocupas como é que eu vou fazer. Eu vou colocar no leito, vou salvar, mas não se preocupe como é que vai ser. E não passa desse ano. Isso era 31 de julho. E não passa desse ano. Não passa um dia. E ali, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, para onde é que Deus vai me mandar? Eu não sei fazer nada. Aí eu só sei que passou, chegou o final do ano, irmãos, e nada aconteceu. Eu digo, não era de Deus, não. Quando foi no começo de janeiro, a minha irmã fala comigo e diz assim, Beti, que eu também era conhecida por Beti, no meio da minha família.
Beti, o Chaga tá no interior, né? Mas ele bebeu muito do Natal para o Ano Novo e tá muito doente lá no interior. Aí tudo bem, né? Quando foi já no dia 20 de janeiro, mais ou menos, que era um culto de senhoras ali na igreja do Tasso, Xerei-Sati, eu estava me arrumando para ir para esse culto, quando ela liga, a mesma irmã. Beti, o Chaga tá vindo aí para se internar. Não, o Chaga já chegou aqui para se internar, que o médico mandou para ele se internar, mas ele disse que só vai se for com você. Eu sei, irmã, que aí eu chamei minha irmã para ir comigo. Ela foi. Aí levamos ele para o hospital geral. Aí lá ele ficou internado. Eu passei a primeira noite com ele. Contando a história, ele passou 2 noites e 2 dias no hospital geral. Aí foi transferido para a Santa Casa. E na Santa Casa ele passou vários dias lá e cada dia piorando, era cirrose muito profunda. Não tinha condição, só um transplante de fígado, né, ele poderia fazer. Mas ele não tinha nem condição de fazer por conta da fragilidade que ele estava. E quando foi um dia, ele amanheceu bem melhor. Ele não se levantava mais só, à noite ele levantou sozinho, foi no banheiro. Amanheceu melhor. E aí, nesse dia, irmão, tinha dado, na noite anterior, tinha dado uma chuva muito grande e tinha interditado essa BR. Ninguém poderia passar nessa BR, porque não tinha espaço. E eu já tinha ficado o dia, já tinha ficado uma noite, que era essa noite que ele tinha amanhecido melhor, né? E já ia ficar esse outro dia, porque ninguém pôde ficar lá para mim vir para casa. Aí quando foi mais ou menos às 10 horas, o Chagas começou, o nome dele era Chagas, começou com a febre. E que febre foi essa? Que esse homem foi piorando, e piorando, e piorando, e piorando, irmãos. E eu só sei que ele aperreando para ir para casa, que não queria morrer no hospital. Aí eu fui e disse assim: Chagas, você não pode morrer. Aí ele foi e disse: por que eu não posso morrer? Eu já dei meu corpo para a terra e minha alma para Deus, aquela história de quem não é crente, não é Jesus. Com certeza, meu Deus, mesmo na nossa fragilidade, nas nossas limitações, nós, Senhor, aleluia, nós temos condições de orar. Você quer aceitar Jesus? Porque Jesus pode, se Jesus quiser, ele pode te curar. E se ele não quiser, você vai morar no céu. Aí ele disse: eu quero. Aí ele aceitou Jesus. Aceitou mesmo assim, irmãos, da minha irmã, que já tinha baixado as águas, à tarde ela chegou lá para ficar e eu ir para casa. Quando ela chegou em casa, ele foi e disse assim: eu aceitei Jesus, mas eu acho que ele não me quer mais, porque eu já disse tanta coisa com ele reconheceu o pecado dele. Só sei que aí ele foi, o médico disse que ele não tinha mais jeito e tal, aí a gente levou ele para casa. Estou aqui resumindo, eu estou contando tudo não, porque senão até o fim da oração não dá tempo. Quando nós chegamos em casa, irmão, esse homem se desviou. E foi uma luta travada, viu? E eu nunca me lembrava da profecia. Não me lembrava do que Deus tinha falado. Esse homem ficou numa situação tão difícil que nem o remédio ele queria tomar e ninguém podia nem falar de Jesus. Mas ele tinha um negócio. O negócio dele era comigo e com a minha irmã, com a Socorro, que a igreja conhece, que era um crente. Ele era com quem ele se identificava mais assim, né? Eu só sei que ele foi piorando, quando foi no dia 15 de fevereiro, ele partiu. E nós ficamos orando para Deus mostrar para a gente que Deus tinha arrebatado aquela alma das mãos do maligno. A gente queria uma prova, né? Porque enquanto ele aceitou Jesus, a gente acreditou na salvação. Mas quando ele foi em casa, ficou naquela situação, a gente ficou.
Não é que a gente ficou incrédulo, mas a gente queria prova concreta. Aí minha irmã, quando foi, meus irmãos, quando foi no dia que ele foi, no dia da partida dele, eu não estava com ele à noite. Ele amanheceu o dia e disse para minha irmã que tinha ficado com ele: mande chamar a Beti porque eu vou me embora hoje. Aí ela ligou para mim: Beti, tu vai servir que o Chaga disse que vai embora, vai morrer hoje, Beti. Tu vem aí. Eu demorei aí, porque nesse tempo, não sei nem se eu tinha carro nesse tempo. Fui de ônibus e era lá na Aerolândia. Só sei, irmãos, que quando eu cheguei lá, ele tinha muita raiva de crente, mas ele gostava de um pastor lá do São Cristóvão, pastor Barbosa, ele gostava muito dele. Mesmo ele não gostou de crente, mas ele gostava dele. Aí o pastor Barbosa disse: pois é, seu Chaga, eu vou me embora. Quarta-feira, isso era um domingo. Quarta-feira eu venho aqui lhe visitar de novo. Ele foi e disse: pastor Barbosa, eu não estou aqui quarta. Eu vou fazer minha viagem hoje. Era uma certeza tão grande, irmãos, que assim, nunca tinha visto uma coisa daquela. Só sei que foi passando o tempo, quando foi na hora dele partir, ele gostava, mesmo sem ser crente, sem gostar de crente, ele gostava daquele hino Barro que Sobrou, do J. Neto. Não sei se vocês conhecem. No princípio criou Deus o céu e a terra, tudo ele fez. Sei, eu não sei decorar, não sei que é mais ou menos assim. Então, na hora da partida dele, eu comecei a cantar esse hino, como o Senhor faz na vida da gente, né? Onde é quem tem coragem de cantar na hora dessa? Mas o Senhor me deu coragem, eu cantei o hino todinho para ele. Isso foi em 2004, viu? Quando foi, já terminei de cantar o hino, aí eu fiquei conversando com ele. Aí eu fui e disse assim: Chagas, diga assim, Jesus. Eu ia dizer assim: Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí quando eu disse assim: Chagas, diga assim, Jesus. Aí ele foi e disse assim: Jesus, eu te amo. Irmão, ali foi uma alegria, a certeza de que Jesus tinha salvo aquela vida. Eu não tinha deixado de se perder. A Bíblia é muito enfática quando ela diz que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, né? Porque tudo quanto ele fazia era por causa da ignorância, falta de conhecimento. E ali o Senhor guardou, e a gente ficou satisfeito, porque o Senhor só deixa dessa terra quando pode ficar. Não podendo ficar, porque vai se perder, o Senhor recolhe, né? E guarda. Irmãos, no ano de 2000, a minha mãe já era doente de Alzheimer. Só que ela era doente, mas ela ainda se locomovia para dentro de casa, assim e tal. Aí ela adoeceu da dengue, né? E aí, irmãos, ela passou uma semana doentada da dengue. Já com melhoras, quando foi com mais ou menos 8 dias que ela estava doente da dengue, ela entrou em coma. Ela entrou em coma no horário mais ou menos de 11 horas da manhã de um domingo. Pronto, deitou-se ali, ficou mesmo isso em casa, viu? Aí eu só sei que o meu irmão trouxe um médico com quem ele trabalhava, trouxe até lá do interior, lá de Bicuitinga. Aí o médico veio lá e disse para ele: olha, sua mãe está no estado terminal. É só esperar. Desenganou, né? E aí foi aquela muito sofrido, aí a família, porque a nossa família ela é muito grande, irmãos, mas graças a Deus é muito unida nessas horas, viu? Quando tem um doente, todos se juntam e todos cooperam e todos... Eu só sei que quando foi na segunda-feira, a minha mãe só piorando. Sim, aí ele passou uns remédios, né, para ela,
Esse médico que veio de Bicuitinga passou os remédios para não deixar totalmente sem, né? Sem o auxílio. Passou o soro. Quando foi segunda-feira à noite, a enfermeira foi... Não, na terça-feira à noite, a enfermeira foi aplicar o soro dela, mudar o soro. Aí falou assim, não adianta mais botar soro na sua mãe, porque ela já dilatou a pupila. Ela não recebe mais soro. Aí a gente ficou e era aquele sofrimento medonho, aquela coisa. A minha irmã ficou numa situação, irmã G, irmão Rafael, irmão Gabriel, que ela estirou todinha como uma morta. Ela era enrugadinha, já ela tinha 79 anos. Ela era enrugadinha, ela ficou sem uma ruga. Toda lisa, assim, toda inchada. Aí não comia, não respondia o que a gente falava. Era como uma morta. Aí quando foi mais ou menos já bem umas 10 horas da noite, da terça-feira, Deus usou uma pessoa para falar com os filhos dela. Os que ainda, até hoje, esse ainda não aceitou Jesus. Aceitou, mas não permaneceu. Falou sério, viu? Falou muito sério com eles. Aí quando a pessoa terminou de falar, ele foi e ameaçou aquela pessoa. Você está se aproveitando da ocasião. Mas quando tudo passar, você vai ver o que é que vai acontecer. Aí eu digo que aquela pessoa ficou como Elias quando fugiu de Jezabel. Entrou na caverna. E a noite passando, e nós ali, e a minha mãe cada vez mais piorando. Estou só resumindo que a história era... Aí eu sei que quando foi lá para mais ou menos 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, a minha irmã, a mais velha, disse assim: vocês conhecem aquele hino Bate, Bate Coração? Aí uns conheciam, outros não. Aquela pessoa que tinha falado não tinha nem coragem mais de cantar, estava na caverna, né? Sei que ela começou a cantar esse hino. Quando ela começou a cantar o hino, era só mesmo a filha que estava lá e a sogra da minha irmã, da minha filha, aliás, estava lá nessa noite. Acordada ali, né? Quando terminaram de cantar, aí a minha irmã foi, a Socorro, a minha irmã foi e disse assim: Odete, chamou ela. Aí ela fez assim, irmão. Aí abriu os olhos. Irmão Gabriel, irmão G, eu vi um filme ali, a olho nu. Na mesma hora, irmão, ela voltou ao normal. As rugas dela voltaram todas de uma vez, assim, na mesma hora, irmão. Nossa. Assim, uma coisa tremenda. Ali eu digo que só... Esse meu irmão que partiu ano passado, ele não era crente na época. Ele disse assim: eu só acreditei porque eu vi. Porque crente também não acredita numa história dessa. O meu esposo, que nasceu e se criou na fé, se distanciou e voltou para Jesus, como eu já contei, ele disse: eu nunca vi uma coisa dessa. Foi assim, tremendo, irmãos, tremendo. Ela juntou, o povo disse que a gente criou a natinha assim no olho, né, quando vai partir, se ficar muito tempo na convalescência, né? Ela juntou aquela natinha no canto do olho, eu que limpei. E quando foi de manhã, a minha mãe estava sentada na cadeira se alimentando. Foi tremendo, tremendo isso aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa, quando a minha fé quer se abalar, eu me lembro disso aqui. Porque é muito bom guardar, né, aquilo que Deus faz.
E a minha mãe durou 7 anos depois disso. Ainda andou. Ela ainda veio para minha casa, ainda passou um dia comigo. Quando foi um dia, depois de que a minha mãe já tinha partido, eu li numa revista que um rapaz tinha sido esfaqueado na frente de um bar e que ele precisava ser operado naquele mesmo lugar que tinha sido esfaqueado, porque ele só tinha 3 minutos de vida porque tinha dilatado a pupila. Aí aquilo me chamou a atenção. E lembrei do que a enfermeira disse com a minha mãe. Aí na sede, vocês sabem que tem uma médica, né, doutora Graça? Aí um dia, depois já de minha mãe tinha partido, né, que eu já tinha visto a revista, já estava com um tempo, né? A doutora Graça, nós tínhamos ido lá, acho que era eu e a irmã Zezinha que tinha ido para um culto lá, e ela veio deixar a gente aqui na igreja. Quando chegou aqui, que o carro parou aqui na igreja, eu fui e disse assim, irmã Graça, eu quero lhe fazer uma pergunta. Doutora Graça, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo a gente tem depois que dilata a pupila? Ela disse, irmã Beta, 3 minutos de vida. Aí eu fui e disse, irmã Graça, a minha mãe durou 7 anos, depois que dilatou a pupila. Aí ela disse, não acredito não, irmã Beta, como foi que foi isso? Eu digo, foi, e não foi na mão do médico não, viu? Foi em casa. Não tinha um socorro do médico, um socorro humano, tudo foi socorro do céu. Ela ficou assim, porque a gente é assim, irmãos, a gente ora, a gente pede, a gente diz que crê, mas quando Deus faz, a gente se admira. Não era para ser assim, né? Era para a gente acreditar mesmo e nem se admirar, porque a gente sabe que Ele tem poder para mais disso. E era isso que eu ia contar. O Senhor fez esse grande milagre na vida da minha mãe. E foi assim uma coisa linda e tremenda, para a glória de Deus. Que olhem para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós deixemos todo o embaraço e olhe simplesmente para Jesus. Esse conselho, irmãos, é para nós hoje, mais do que nunca. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos olhar para Jesus. Porque nós estamos num tempo muito difícil, né? E que cada um que aceite Jesus hoje não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhe para o irmão fulano, nem irmão cicrano, porque nós todos somos falhos. Mas que olhe unicamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Orar, né? Orar, buscar a Deus, ler a palavra, deixar de... porque tem muitas coisas que tiram o jovem assim do foco, né? Em vez dele estar buscando a Deus, tá orando, né? Tá vendo algum vídeo, algum filme, né? Algum jogo, né? Porque tem mesmo isso, jogo no celular, né? Então, o conselho é que se entre mais, né? Na palavra de Deus, busque a Deus em oração, peça a Deus força, porque sabemos que não é fácil, né, para esse jovem desse mundo de hoje. O mundo oferece muitas coisas boas, né, entre aspas, porque essas coisas daí tudo é passageiro, né? Agora o que Deus nos tem para nos dar é eterno. Nós temos que buscar essas coisas eternas, né? É o melhor para nós, né? O conselho, né, que ele se volte para Jesus, aceite Jesus como Salvador e entre na presença de Deus em jejum e oração, né? Que é para Jesus abençoar e dar vitórias, continuar no caminho do Senhor, para o inimigo não ter nenhum acesso, né, de atingir ele coisa alguma. O conselho do é esse, né? 40 anos se passaram, mas o fogo do altar continua aceso. Cada oração feita neste círculo atravessou o tempo e marcou gerações. Mulheres simples, mas cheias de poder do Espírito, que transformaram lágrimas em bênçãos, deserto em esperança e fé em milagres. Que o exemplo dessas intercessoras continue inspirando toda a igreja.
para que filhos, netos e novas gerações aprendam a se colocar diante de Deus com o mesmo amor, entrega e perseverança. Porque quando a igreja ora, o céu responde. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para parabenizar o Círculo de Oração da AD Tancredo, o qual esse trabalho vem há 40 anos, alcançando vidas através da intercessão. Queria parabenizar essas mulheres que estão nesse trabalho, irmã Beta, irmã Analice, irmã Elmadan, irmã Janarilde, irmã Lúcia e tantas outras. Queria aqui dizer muito obrigado a vocês. Eu sou fruto dessas intercessões nas quinta-feiras, meus irmãos. Muito obrigado. Que Deus proteja vocês cada vez mais e que possa prolongar mais esse trabalho e que outras vidas venham a ser alcançadas através do Círculo de Oração da AD Tancredo. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero aqui deixar meus agradecimentos, né? Quero parabenizar os 40 anos de Círculo de Oração da Assembleia de Deus Cidade do bairro Tancredo Neves. Né? Essas mulheres que oram, essas mulheres acolhedoras, né? Agradecer a irmã Beta, a irmã Elmadan, a irmã Lúcia, a minha mãe que muito intercedeu pela minha vida, ali por muito tempo derramou lágrimas e lágrimas, e hoje essas lágrimas se transformaram em felicidade, né? Eu sou fruto de oração daquela casa, e eu quero agradecer a todas as irmãs, todas que acolheram a causa de minha mãe, né? Oraram por mim. Quero deixar aqui meu agradecimento. Parabéns aos 40 anos.